Olá, você talvez tenha pensado em algum projeto de investimento, montar uma loja comercial, uma pequena indústria ou montar uma empresa para prestação de serviço, ampliar seu negócio, inserir um novo produto ou serviço em seu negócio. Esse vídeo foi preparado para você, porque vou mostrar aqui a estrutura de projeto de investimento e minimizar os erros e maximizar os resultados, que é o objetivo de todo o negócio. Fique até o final desse vídeo, curta, se inscreva nesse canal, porque nós temos aqui vários vídeos que apontam na direção da gestão de negócios, da gestão de projetos, de economia, da compreensão do que é necessário para que nós possamos atuar no mercado e enfrentar a competitividade e se manter em condições de superar os desafios. Aqui do lado tem um roteiro inteiro que dá a direção do nosso vídeo e que mostra todas as etapas que precisam ser cumpridas quando se falam de um projeto de investimento. Independente do tamanho do negócio, independente da particularidade do negócio. Pode ter certeza que todos eles, você percebendo ou não, você cumpre toda esta etapa, ok? Um dos problemas mais latentes na implantação de um projeto, seja novo, seja de ampliação, seja de substituição de um determinado equipamento, é o tempo despendido para implantar esse projeto, que pode ser determinante para o sucesso. Outro problema, e está diretamente ligado ao prazo, é o orçamento que foi elaborado. É muito difícil acertar cara crachá no orçamento de qualquer projeto. Você já fez planos de fazer reparo na sua casa, pintar a sua casa, reformar o carro, fez o orçamento e acreditou que aquele orçamento seria suficiente e durante ele precisou de fazer um aditivo, precisou de ajustar o orçamento, certo? Então, é natural fazer aditivo de orçamento dos projetos, porque toda a previsão perfeita do início do projeto sofre alteração em função de ajustes e melhorias que são comuns durante a implantação do projeto. Porém, um detalhe muito importante, por isso que eu estou mostrando aqui a estrutura do projeto que precisa de ser observado, ela não pode superar um tamanho de ajustes, porque aí pode levar a prejudicar esse projeto. Imagine você chegar à conclusão que o orçamento inicial está defasado em 50%. Fez um orçamento de 100 mil e precisará de 150 mil para terminar. Isso pode ser fatal para as suas pretensões. Então é preciso tomar os cuidados necessários em cada etapa do projeto para evitar que esses problemas aconteçam e que eles são muito comuns quando não se observa aquelas etapas corretas desse projeto. Por isso que eu fiz esse vídeo em função de longo período de trabalho, de atuação e de estudos relacionados a esses segmentos, eu resolvi fazer esse vídeo e deixar para que ele possa ajudar a você ou a pessoa que você conheça que esteja envolvido em um projeto, ok? E cada etapa desse projeto, que nós estamos vendo aqui do lado, como eu disse, tem vida própria. Porque pode influenciar positiva ou negativamente no resultado final. Mas, ao mesmo tempo, todas as etapas são interdependentes. Se comunicam, fornecem informações para as outras etapas, para os outros projetos. Muito bem. Vai acompanhando pelo roteiro que está aqui do lado, ok? E no canal tem uma playlist que indica vários vídeos que vão nesta direção, no que diz respeito à gestão, no que diz respeito a fatores econômicos que precisam de ser observados no projeto, fatores
fatores financeiros que precisam ser observados no projeto. Muito bem, então vamos direto ao assunto. Aqui do lado você vai observar que existem alguns aspectos do projeto que precisam de ser analisados. O primeiro aspecto que eu coloco aqui são os aspectos econômicos do projeto, que ele abordam 3 etapas importantíssimas. O estudo do mercado, o projeto de localização e o projeto de escala. O estudo de mercado, nada mais e nada menos, é quando você faz toda aquela análise, faz toda aquela pesquisa para você observar se o projeto que você tem, o negócio que você propõe, seja uma loja comercial, seja uma loja de serviço, seja uma indústria, seja uma empresa de reparo, de manutenção, se ela tem mercado para aquele segmento que você está pensando e naquele ambiente onde você está pensando em montar o seu negócio. Porque ali você vai observar se existe concorrentes, se esses concorrentes que existem, se eles são fortes, se o investimento para você montar aquele negócio é muito alto e a partir daí você vai saber se você vai precisar de resultados, se você vai precisar de recursos, ou melhor dizendo, para você implementar. Você tem que observar se existe demanda para aquele produto, para aquele serviço, para aquele negócio que você está se propondo, ou seja, se existem pessoas dispostas e disponíveis para comprar de você, para negociar com você, com o seu negócio. Então, nesse estudo de mercado também você tem que observar se existem outras empresas, né, que fornecem serviços parecidos ou produtos parecidos, onde eles podem afetar diretamente o seu negócio. Então, quando você está falando de estudo de mercado, você precisa de analisar tudo isso. Se a estrutura que você vai montar, ou seja, os custos que você vai ter, que vai compor a tua estrutura, se elas serão suficientemente remuneradas pelo retorno que você vai ter, pelas receitas que você vai ter, a partir das vendas, da produção ou dos negócios que você vai fazer. Então, quando você faz esse estudo de mercado, que é nada mais, nada menos que um projeto separado, um projeto que ele é independente, você vai chegar à conclusão se aquele negócio é viável ou não de ser implementado. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Tem mercado para o projeto que eu estou pensando, para o negócio que eu estou pensando, para o produto que eu estou pensando, para o serviço que eu estou pensando? Tem mercado? Então eu posso dar um passo seguinte. Um passo seguinte que nós colocamos aqui nos aspectos econômicos do projeto, que você observa, é o projeto de localização. Aqui você vai fazer toda a análise se aquela localização que você está pensando, se ela é ideal para aquele negócio que você está pensando em montar. E quando você olha a localização e faz esse estudo de localização, são uma série de itens que você precisa observar. Qual o custo da localização? Do aluguel, do IPTU, da água, da luz, do telefone? Essa localização, ela facilita os compradores, aquele pessoal que vai demandar com aquele produto ou serviço que você está oferecendo? Aquela localização, ela vai facilitar o acesso dos fornecedores, o acesso aos fornecedores para te atender. O custo de localização, como os impostos, né, que você vai pagar, e todos aqueles itens, o contador que você vai pagar, ele é compatível. Existe algum benefício que a prefeitura possibilita para você, naquela localização, para você montar aquele negócio? Existe algum impedimento legal para você colocar aquele negócio? Existe alguma exigência legal para você montar aquele negócio ali, essa loja, essa empresa sua naquele local? Tudo isso você precisa de observar nesse projeto de localização, que é o segundo projeto dentro dos aspectos econômicos, tá? Outro projeto que você vai fazer é o projeto de escala, que é o terceiro do aspecto econômico. O que nós vamos observar aqui? Que existem as diferenças entre os aspectos econômicos e os aspectos financeiros. Os aspectos econômicos estão relacionados com a produção, com o fluxo de produção, com a venda, com a comercialização e com a estrutura de custos que você vai definir.
né? Os financeiros nós vamos ver que são outros aspectos que estão relacionados muito com o dinheiro que você vai utilizar, com os valores monetários que você vai precisar para você movimentar. No projeto de escala, você vai definir o tamanho do seu negócio, ou seja, você montou uma estrutura ou vai montar, ou você está estudando para montar uma estrutura, e a estrutura que você vai montar, você vai precisar de um custo de 50 mil reais por mês, por exemplo, ou um valor qualquer. Né? 50 mil unidades monetárias para manter. O que significa isso? Os custos fixos que você vai cobrir, né? Você está observando aqui nesse projeto de escala, que é o aluguel, que são a luz, o telefone, a folha de pagamento, né? O contador, os impostos, ou seja, todos esses valores, os honorários, né? Todos esses valores, eles vão compor o seu custo fixo. Ou seja, você inicia o mês, né? Você inicia o mês, no primeiro minuto do mês, já com essa dívida, já com esse custo, e que você vai ter que correr atrás para cobrir. A partir do momento que você definiu a estrutura do teu custo, você precisa de definir qual é a receita que você vai precisar para você cobrir esse custo. Então, se você tem um custo fixo de 50 mil, então você vai precisar de uma receita para cobrir esses custos fixos de 50 mil. Aí vamos para o segundo ponto, para a segunda avaliação dos custos. É quando você entra em operação e você precisa de movimentar, de comprar mercadoria, de pagar mercadoria. Aí você vai ter aquelas despesas diárias, né? Onde você mexe ali no caixa. Então, quando você for entrar em operação, você vai ter esses custos que são chamados custos variáveis, que são aqueles custos que estão relacionados diretamente com a movimentação. Só se você tiver movimentação que você vai ter esses custos variáveis. As operações iniciais que você vai ter esses custos variáveis. Bom, então se você tem 50 mil de custos fixos, que você já conhece, e você vai começar a movimentar a sua empresa, e para você vender, né, e compor esses custos, você vai utilizando esses custos variáveis. Vamos supor que esses custos variáveis chegam a 20 mil, por exemplo. Então, o custo total é 70 mil. No exemplo, quantas unidades você precisa vender, quanto você precisa de fazer de venda, de faturamento diário, semanal, ao mês, para você cobrir e chegar a esses 70 mil. Por que você chegou aos 70 mil de faturamento, de receita? Para você cobrir seus custos. O projeto de escala é esse aqui. É onde você tem que saber o seguinte: quanto você precisa de vender, de produzir, de comercializar, para você cobrir todos os seus custos. Então, você precisa de vender, por exemplo, 1000 unidades. Se você vendeu 1000 unidades, você tem os 70 mil que você precisa de receita. Cobriu custos, custo total, mas o custo total vai ser igual à receita total. Então, beleza. A partir dali, o que você vender ou comercializar começa a ser seus lucros. Então, a partir de 1000 unidades. O que você precisa? Por que é importante esse projeto? É porque muitas das vezes nós erramos quando nós montamos o nosso negócio, que nós não fazemos a estimativa e não fazemos o estudo para saber em que momento nós vamos cobrir aqueles custos que nós vamos ter. E aí nós precisamos de ir administrando, entrando com cada gestão desses custos, para eles serem cobertos o tempo todo pelas receitas, e aí manter o negócio viável. Então, nesses aspectos econômicos, é fundamental você fazer um bom projeto da estrutura do mercado, um bom projeto da localização e um bom projeto de escala, tá? Que é onde você vai definir o tamanho do negócio. Feito isso, nós vamos para outros aspectos do projeto, que são os aspectos financeiros do projeto. Muito bem, fizemos esse daí. Aí você pode se perguntar, tá, mas como eu vou fazer o projeto de escala se eu não sei quanto eu vou ter que investir? Cada projeto desse, como eu falei no início, eles são independentes, porque você tem que analisá-lo, estudá-lo em profundidade, item por item dele, para você ter certeza que está tudo
quase perfeita em matéria de compreensão do que você precisa para a implementação desse projeto, a implementação desse negócio. Porém, a ordem deles, eles não necessariamente eles têm que seguir esse roteiro que eu coloquei. Você pode fazer eles em momentos diferentes, pessoas diferentes estarem fazendo, mas eles são necessários. Para você implementar o negócio, para você iniciar o seu negócio, a implantação do seu negócio, seja uma expansão, como eu disse, seja a substituição do equipamento, seja um projeto novo, você precisa de passar por todos esses tópicos que nós estamos relacionando aqui para você. Feito isso, a possibilidade de dar errado é mínima, tá? Então vamos para os aspectos financeiros do projeto. O que é apontado aqui nos aspectos financeiros? É a composição do capital, a composição do financiamento do negócio, o capital de giro e outros itens que nós podemos abordar. A composição do capital. Qual é a pergunta que você precisa fazer? Quanto eu tenho para investir no meu negócio? É o capital próprio. Ou dos sócios. Quanto nós, sócios, 2, 3, temos para montar o nosso negócio? É o primeiro ponto. E o segundo é quanto nós vamos precisar financiar, buscar no mercado ou com alguém, buscar ele financiado, para daí nós montarmos o nosso negócio. Então aí essa resposta é fundamental. Por quê? Se o investimento ele vai ser feito com recursos próprios, todo o risco é nosso. Todo o risco é meu, todo o risco é seu. Ou seja, se der certo, parabéns. Se der errado, você perdeu o que você tinha. Mas quando você tem capital de terceiro, ou seja, ou você busca no banco, ou você busca com terceiros, e que você vai ter que se comprometer a devolver esse capital, né? E devolver ele normalmente com juros, ele vai compor o teu custo, né? O teu custo fixo. Ou seja, porque por todo mês você vai ter que pagar, por exemplo, R$ 1.500 do financiamento. Isso aí vai compor o seu custo fixo. E a partir daí você começa a já ter problemas, porque você vai precisar de ter a receita para você cobrir. Então a composição do capital ele é fundamental. Quanto você tem, quanto você tem de capital de terceiro, como que esses recursos eles vão ser divididos, se é sócio ou se é uma SA, né, que também podem vir. O outro tópico importante dos aspectos financeiros do projeto é a composição, ou melhor, a composição do capital nós já falamos, é a composição do financiamento. Porque se eu preciso de capital de terceiro, ele vai ser financiado. Qual os juros que eu vou pagar? Se eu pego, por exemplo, 10 mil unidades monetárias financiadas e eu pago 20% dele, quando eu terminar de pagar, eu paguei 12%. Quando eu tiver mensalmente pagando, né, eu vou pagar o principal mais os juros. Esses juros, né, essa taxa de juros negociada, nós precisamos de fazer uma relação dessa taxa de juros pagas com o retorno que nós vamos ter no nosso negócio, do investimento que nós tivemos. Por exemplo, se eu pago 5% de juros ao mês, que é uma coisa doida, absurda. Então vamos lá, se eu pago 18% de juros ao ano, né, para aquele negócio, e o meu retorno é 25% que eu vou ter ao ano, então significa que eu estou tendo um ganho em relação ao que eu estou pagando de juros, né, de financiamento. Mas se o meu retorno não superar isso, eu começo a comprometer recursos futuros. Então por isso que essa análise ela precisa ser feita com muito cuidado, né? O que eu vou ter de financiamento e o quanto ele vai comprometer as minhas receitas futuras. Um terceiro tópico dos aspectos financeiros é o capital de giro, que é um outro momento importantíssimo de quando nós vamos montar o negócio e que às vezes esquecemos. Eu tenho 50 mil unidades monetárias para montar o negócio e é suficiente para me montar o negócio. Só que quando eu começar a operar,
a produção, a comercialização, eu vou precisar de um volume de capital para movimentar. Esse aí é o chamado capital de giro. Então, o volume que eu preciso para financiar meu negócio não é só aquele para montar. É aquele para montar o negócio, mais o que eu vou precisar para movimentar o negócio. Então, se eu vou começar logo no primeiro mês de operação, eu vou precisar de 10 mil para movimentar, para comprar mercadorias, né, para colocar os estoques, comprar matéria-primas, pagar as despesas que eu vou precisar do dia a dia, de transporte, etc. Se eu vou precisar desses recursos, eu preciso de incluir esses 10 mil ao investimento, ao valor do investimento que eu preciso. Então, na verdade, eu vou precisar de 50 mil mais 10, que é o de capital de giro. E às vezes esquecemos completamente desse aspecto do capital de giro e da inclusão, e aí os problemas acabam aparecendo. E eu também, dentro dessa composição do capital, eu preciso dos aspectos financeiros, eu preciso de observar, fazer uma análise prospectiva e retrospectiva. Se o negócio é novo, eu não tenho análise retrospectiva para fazer. Então eu vou ter que estar observando o que o mercado propõe, qual a possibilidade que vai acontecer nesse mercado que eu estou entrando. Ele vai crescer, ele vai crescer, ele está estagnado, ele não tem, o tamanho dele é esse mesmo, ou seja, o negócio que eu vou montar é simplesmente para atingir um patamar e eu não vou passar daquilo ali. O que eu posso observar? Porque a partir dessa observação, eu também vou encontrar uma maneira de eu entender o que eu vou precisar amanhã. Né? E isso também é muito importante. Então, no que diz respeito aos aspectos financeiros do projeto que está aí aqui do lado, né? É a composição do capital, a composição do financiamento e o capital de giro. Né? Agora vamos para outros aspectos do projeto que são extremamente necessários de ser observado também, porque ele tem vida própria. O que está colocado na sequência são os aspectos técnicos do projeto, ou também chamado projeto de engenharia. O que significa isso? O que eu vou precisar de tecnologia para colocar meu negócio para funcionar? O que eu vou precisar do quadro de pessoal, do quadro dos funcionários que vão trabalhar para mim no meu negócio? Quais são as habilidades necessárias que eu preciso deles? Qual a qualificação deles? O que eu vou precisar da minha estrutura de tecnologia, como eu falei, de comunicação, de processamento de dados, de produção, de comunicação, né, com os clientes? O que eu vou precisar? Tudo isso está relacionado nesse projeto técnico. Então, o projeto técnico é nós nos voltarmos para analisar aquilo que nós vamos precisar de implementar no nosso negócio. E isso se é um projeto de implantação. Se é um projeto de ampliação, ou de um produto novo, ou de substituição, eu tenho parâmetros para analisar, facilita muito mais. Agora, quando o projeto é novo, aí nós temos que tomar muito cuidado. Quando nós vamos montar um negócio, nós temos que tomar muito cuidado. Um outro aspecto também importante são os aspectos administrativos do projeto, ou seja, o projeto administrativo, onde toda a estrutura de gestão vai estar montada ali. É onde nós vamos definir o layout, os setores, o nível de hierarquia que eu vou precisar para o negócio funcionar, onde eu vou precisar de supervisor, de não, qual a relação que vai acontecer entre os setores, como eles vão se comunicar, né? Que toda aquela linha de comunicação, quais os sistemas de gestão que eu vou precisar, né? Quais os aplicativos de gestão que eu vou precisar. E como eu vi lá atrás no quadro, no aspecto técnico, que fala da formação, o que eu vou precisar em termos de formação do quadro de pessoal para eles tocar, fazer o negócio funcionar. Tá? Então, nesses aspectos administrativos, eu estou falando do layout, da estrutura, da organização, do sistema de gestão, da forma de comunicação existente ali entre os diversos setores. Um outro aspecto extremamente importante que também não pode passar despercebido são os aspectos jurídicos do projeto e legais do projeto. O que nós precisamos de observar?
A legalização dos negócios é uma exigência, né, para funcionar. Esse é o primeiro ponto. Então, quando nós montamos um negócio, nós temos que acreditar que ele vai dar certo, né? Que ele vai dar certo, por isso que nós estamos fazendo o projeto. E se estamos com essa expectativa, significa que nós precisamos de estar preparados para nós crescermos e não correr risco, não nos colocar sob risco de uma fiscalização, seja ela de sanitária, seja ela fiscal, né, das secretarias de fazenda, etc. Então ali é importante buscar todos os aspectos legais da legalização, e aí você vai ver qual o nível de negócio, né, da empresa, da classificação que se vai ter, se é microempresa, se é MEI, enfim. E ali se preocupou com esse aspecto legal. E o outro aspecto, e também dentro desses aspectos legais, é aquela relação que você vai ter de contabilidade, né? Que você vai precisar de contador, etc. Então, feito isso, desses aspectos jurídicos e legais, nós estamos procurando dizer que nós temos que colocar o nosso negócio da forma mais segura possível. Isso também, quando nós vamos fazer a nossa relação com os fornecedores, como que nós vamos nos relacionar com os fornecedores? E aí está dentro desse aspecto legal, né? Existe um contrato? Não existe um contrato? É só comprou, pagou e recebeu e funcionou? Então tudo isso precisa de ser muito observado. Quando você vai fazer um financiamento, qual o tipo de contrato que foi feito com o banco, se está dentro dos aspectos legais, e todas aquelas exigêncies, né, para montar o negócio. Né? Cada município tem a sua, cada estado tem a sua, e as exigências vão variando. E também, de acordo com a característica do negócio, você pode precisar de uma licença ambiental, né? E ali você vai amarrando, né, tudo o que é necessário para o negócio funcionar. E o outro aspecto importante são os aspectos do ambiente do projeto, ou de meio ambiente, que é a mesma coisa. O que nisso aqui é importante nós observarmos? Hoje, não só a produção sustentável, né, que é o que se fala, e tem uma área de conhecimento chamada economia circular, que onde ela trabalha toda essa questão aí da produção sustentável, do negócio sustentável. Muito bem, mas quando nós falamos de projeto de ambiente, não é só isso. Nós estamos falando do projeto de ambiente onde ele vai envolver tudo que está relacionado com essa questão de ambiente. Por exemplo, som, né? A poluição sonora, a poluição do clima, e todo tipo de situação que esteja envolvido com o ambiente. Porque, por exemplo, você não pode chegar simplesmente, eu vou montar uma danceteria ali no local onde você achou que pode. Às vezes, naquele local é proibido você colocar aquele tipo aquele tipo de negócio, entendeu? Então, essa questão do ambiente, ela está relacionada ao que é possível e se não existe nenhum impedimento. E quando eu monto aquele negócio, ali eu preciso de pensar numa outra questão, que é a minha relação, ou a relação do meu negócio com a sociedade. Ou seja, quanto menos problema, quanto menos atrito que você cria que o seu negócio cria com a sociedade, ali, residentes, etc., melhor e mais garantia tem do seu negócio ir à frente. Então, esses aspectos de ambiente também, ele é um outro aspecto extremamente importante. E por último, os aspectos contábeis. Os aspectos contábeis não estão relacionados somente àquela obrigação que a empresa tem em relação ao fisco, né? E aí o contador, normalmente tem o contador para resolver todas essas questões aí legais. Quando nós falamos dos aspectos contábeis, nós não só estamos falando disso, nós estamos falando de tudo que será utilizado para fazer a gestão do seu negócio.
Ou seja, como que você vai trabalhar o teu fluxo de caixa? Uma coisa são as informações que você manda lá para o contador resolver, ou no escritório, ou lá no departamento do seu próprio ambiente. A outra é a gestão econômico-financeira que é feita. E ali você vai escolher quais são as ferramentas que você vai utilizar. Demonstrações dos resultados, fluxos de caixas, analisar, usar aquelas ferramentas que existem da engenharia econômica, né, que possibilita você fazer a gestão do negócio, né, a gestão econômico-financeira do negócio, para você ir sabendo o resultado que está dando em cada grupo de itens, em cada item, em cada tópico, enfim. Muito bem. Então esses são os aspectos que são necessários de serem observados quando se fala de um projeto de investimento, tá? Cumprindo todos eles, a possibilidade de dar certo aproxima dos 100%. 100% não existe, porque existem sazonalidades que também precisam de ser ajustados. Mas quanto melhor, né? Quanto melhor é feita a gestão do negócio, quanto melhor é feito o projeto, melhor são feitas as análises, né, e a gestão e ali evitando. Mas, oportunamente, nós vamos colocando vídeos que vão aprofundar mais cada um desses aspectos. Aí vai facilitar melhor a compreensão, tá? Mas aí nós vamos colocando aqui no canal e ali nós vamos acompanhando, vamos trocando informações e assim por diante, tá bem? Então, o que queríamos apresentar para você hoje é isso aí. Se esse assunto é um assunto que te interessa, se inscreva nesse canal, vê aí outros vídeos que tem aí, tá? E ali nós vamos trocando informações, ok? Espero ter correspondido, né? Já que você ficou aqui até o final, espero ter correspondido e ter trazido informações que vão te ajudar, ok? Até o próximo vídeo.